Saudações, nobres alunos. Aqui é o professor Bruno Salles, pela disciplina de Teoria Geral do Direito. Hoje é a última aula sobre a fonte do direito-lei. Nas próximas aulas falaremos sobre analogia, jurisprudência, costumes, princípios gerais do direito, ok? Para encerrar nossa aula de hoje, lembrando que essa semana ela é menor, né? Temos feriados, apesar da quarentena. Faz diferença porque nós só temos a metade da semana de dias letivos, ainda que remotos, ok? Hoje nós iremos comparar o processo legislativo de emenda à Constituição com o processo legislativo estudado na aula passada, referente à lei ordinária e lei complementar, ok? Lembrando que o processo legislativo da lei ordinária e da lei complementar são praticamente idênticos. Eles somente se diferenciam no quórum de aprovação. Lei ordinária, maioria simples, também conhecida como maioria relativa, e na lei complementar, maioria absoluta, que é o primeiro número inteiro depois da metade dos membros da casa, maioria relativa, primeiro número inteiro depois da metade dos presentes. Estão lembrados disso? Pois é. Partindo de então, nós iremos comparar o processo legislativo da lei ordinária e da lei complementar, que são processos legislativos comuns, ao processo legislativo da emenda à Constituição, que é um processo legislativo excepcional, especial. Especial por quê? Porque ele é diferente, ok? Partimos do seguinte pressuposto. A nossa Constituição ela é rígida. Todo mundo aqui já sabe isso. Por que ela é rígida? Porque ela tem um processo de alteração diferente e mais difícil, mais formal, do que o processo de alteração de uma lei comum. Tudo bem até aqui? Por isso que ela é rígida. A Constituição não é imutável, ela pode ser alterada, embora por um processo mais difícil, mais formal. Esse processo é o processo legislativo. O processo legislativo de alteração da Constituição está no artigo 60, que eu recomendo a leitura, certo? Passaremos a comparar então as principais diferenças. Na fase da iniciativa, qualquer deputado ou qualquer senador pode propor uma alteração da lei ordinária ou da lei complementar. Bruno, ele pode propor individualmente? Sim, ele pode. Já na emenda à Constituição, eu preciso de 1/3 no mínimo de deputados ou 1/3 no mínimo de senadores. Partindo do conhecimento que a Câmara dos Deputados possui 513 deputados federais, 1/3 seria 171. Eu preciso de um projeto ou uma proposta de emenda à Constituição subscrita por no mínimo 171 deputados. É muito mais difícil, concordam comigo? No Senado Federal, são 81 senadores. Lembrando que são 3 senadores para cada estado e 3 senadores para o Distrito Federal. Nós temos 26 estados, mais um Distrito Federal, somando 27 unidades da federação. Vezes 3, 81. Tudo bem? Eu preciso de 1/3 dos senadores. Um senador sozinho não pode propor uma emenda à Constituição. Tudo bem até aqui? É muito mais difícil, concordam comigo? Outro legitimado para propor emenda à Constituição, o presidente. Bruno, o presidente também pode propor um projeto de lei, também. Olha como o presidente é poderoso no nosso sistema jurídico. Ele tem a prerrogativa, ele tem o poder de propor uma alteração à Constituição. Enquanto eu preciso de 1/3 de deputados ou 1/3 de senadores para subscrever o projeto. Uma outra forma de se alterar a Constituição, lembrando que isso nunca aconteceu em quase 31 anos de Constituição, isso nunca aconteceu, é o seguinte: mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Calma, explico. Cada estado tem o seu poder legislativo. O poder legislativo federal é o Congresso Nacional.
que se compõe de Câmara dos Deputados e Senado Federal. Já o Poder Legislativo Estadual, ele se compõe, ele é representado pelas Assembleias Legislativas. Lembrando que nós temos 27, ok? 26 dos estados e uma do Distrito Federal. Se eu conseguir um projeto de emenda à Constituição em que mais da metade das Assembleias Legislativas do Brasil, sendo que elas precisam se manifestar internamente pela maioria relativa de seus membros, os senhores já sabem o que é maioria relativa, se eu conseguir isso, eu tenho também um projeto de emenda à Constituição, ou uma proposta de emenda à Constituição, a famosa PEC, tudo bem? Projeto de emenda à Constituição, ou proposta de emenda à Constituição, tudo bem até aqui? Isso nunca aconteceu. Notem, é muito mais difícil propor uma proposta, né? Aliteração. É muito mais difícil oferecer uma proposta de emenda à Constituição do que oferecer uma proposta de uma lei ou alteração de uma lei. Já na fase de iniciativa, o processo legislativo da emenda constitucional ele já se torna realmente mais rígido, tudo bem? Vamos para as fases de deliberações. Eu expliquei para vocês que no projeto de lei, ele passa pela Comissão de Constituição e Justiça para analisar a sua constitucionalidade. Se eles verificarem que o projeto ofende a Constituição, o projeto será de pronto arquivado, certo? Se eles verificarem que não, ele passa para a fase de discussão e votação. Tá. E como é que acontece com a emenda à Constituição? A emenda à Constituição também passa pela Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. Se aprovado, ele vai a plenário. Primeira diferença. A emenda à Constituição ela deve ser aprovada em 2 turnos na Câmara dos Deputados e 2 turnos no Senado. Ou seja, são 2 votações no Senado e 2 votações na Câmara. Já no projeto de lei, ele é aprovado uma vez na Câmara, uma vez no Senado. Na proposta de emenda à Constituição, não. Ela tem que ser aprovada 2 vezes na Câmara, 2 vezes no Senado. Bruno, para que isso? Já não aprovou? Sim, mas tem que aprovar de novo. Porque em política tudo pode acontecer. Tudo bem? 2 turnos. É muito mais difícil aprovar em 2 turnos do que em 1 turno, concordam? Outra coisa, o quórum de aprovação das emendas. 3/5 dos votos. 3/5 equivale a 60%. É maior do que a maioria. Seja ela relativa, seja ela absoluta. Concordam? Por quê? A maioria absoluta é o primeiro número inteiro depois da metade. Vai ficar perto de 51%. Já a emenda à Constituição eu preciso de 60%. Cuidado com uma pegadinha recorrente em provas e concursos. Eles vão colocar aí 2/3. Tá errado. 2/3 eu preciso para o impeachment. Tudo bem? Para condenar o presidente por crime de responsabilidade, que é o que nós chamamos de impeachment. Eu preciso de 2/3 dos votos. Na emenda à Constituição não são 2/3. Eu preciso de 3/5. Tudo bem? 3/5 equivale a 60%. Usando de um mecanismo facilitador de memorização, basta lembrar que a proposta de emenda à Constituição está no artigo 60. Logo, eu preciso de 60%. Ajuda a lembrar. 60% são 3/5. Tudo bem? Espero que tenha ajudado na hora de memorizar, certo? Por que vocês caem na pegadinha? Primeiro que o quórum do impeachment são 2/3. E primeiro que eu preciso de 1/3 para propor. Certo? Então isso pode gerar uma confusão. Bom, uma outra diferençazinha. Existem as cláusulas pétreas. O que são cláusulas pétreas? São pontos da Constituição ou assuntos que não podem ser abolidos. Isso será melhor estudado em teoria da Constituição, ok? Os senhores irão aprofundar em cada um desses
dessas cláusulas pétreas, mas de qualquer maneira eu já a cito para que você já tomem contato com a matéria. A forma federativa de Estado, o Brasil é uma federação, significa basicamente que existe autonomia dos Estados frente à União. O voto direto, secreto, universal e periódico. Lembrando que o voto obrigatório, ele é obrigatório, mas a questão da obrigatoriedade do voto não é cláusula pétrea. Explico. O que é cláusula pétrea? O voto direto, o voto secreto, o voto universal e o voto periódico. O voto obrigatório não é cláusula pétrea. O voto é obrigatório, sim, mas isso não é cláusula pétrea. Isso pode ser mudado, sem problemas. Tudo bem? E para algumas categorias, né? Para os analfabetos o voto é facultativo. Para quem tem 16 até 18 é facultativo. E quem tem mais de 70 também é facultativo. Ok? Para os demais votantes o voto é obrigatório, mas isso não é cláusula pétrea. Separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Os direitos e garantias individuais também são cláusulas pétreas. Permita-me tecer mais alguns comentários em relação à emenda à Constituição. Lembra da sanção ao veto do projeto de lei? Não existe na emenda à Constituição. O presidente não tem a prerrogativa de vetar um projeto de emenda à Constituição. O máximo que ele pode fazer é propor. Bruno, por que disso? Equilíbrio entre os poderes é o que nós chamamos no direito constitucional de teoria de freios e contrapesos. Os poderes são independentes, mas eles também devem ser harmônicos entre si, de modo que um não pode sobressair sobre o outro em termos de poder. Isso iria desvirtuar toda a teoria do sistema de freios e contrapesos. Logo, o presidente não pode sancionar ou vetar um projeto de emenda à Constituição. Significa que ele não dá palpite, ele pode propor. Depois disso, ele não pode interferir mais. Tudo bem até aqui? Outra, quem promulga a lei e quem publica é o presidente. A emenda à Constituição não. Quem publica e quem promulga, certo? Ou melhor, são as mesas. Os senhores irão aprender isso em direito constitucional, tá? Mas não é o presidente. São as mesas da Câmara dos Deputados e a mesa do Senado Federal. Tudo bem? Último comentário. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Lembrando que ano passado houve uma intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, na segurança pública. Logo, todas as propostas de emenda à Constituição ficaram suspensas. Por que disso, Bruno? Por qual razão, durante o estado de sítio, o estado de defesa ou durante a intervenção federal, a intervenção estadual não interfere, tem que ser a intervenção federal, a Constituição não pode ser alterada? Vejam, são períodos de crise. Guerra, inundação, epidemia, catástrofes. Bom, é desaconselhado, é perigoso que durante esses períodos se altere a Constituição. Por quê? A paixão, o excesso, o clamor não são bons conselheiros. Aliás, são péssimos conselheiros. E durante estes estados, nós podemos tomar decisões equivocadas, decisões que nós iremos nos arrepender. Vejam, há alguns direitos que demoraram séculos, talvez milênios a serem conquistados. Será que vale a pena abrir mão disso? Numa situação de crise, às vezes nós abrimos. Mas isso significaria um retrocesso, isso não é aconselhado. Tem uma teoria que a gente usa didaticamente, né? Que é a teoria da barata voadora. Já ouviram falar? O que é a teoria da barata voadora? Não existe ninguém mais bravo que o outro, não existe ninguém mais valente do que o outro quando a barata começa a voar. Tem gente que morre de medo de barata. Tudo bem. Tem gente que tem coragem, eu mato barata. Com chinelo na mão, a barata tá ali no canto da parede, eu vou matar essa barata. Tudo bem. A barata tá ali parada na parede, no chão, no canto.
Beleza, eu quero ver na hora que a barata começar a voar. Aí que o bicho pega. Aí todo mundo sai correndo, todo mundo muda de ideia. O que isso tem a ver com a nossa matéria? Há direitos e garantias conquistados que nós temos um apego a eles. Não, eu não abro mão do meu direito, eu não abro mão das minhas liberdades, eu não abro mão da minha privacidade, da minha liberdade de crença, da minha liberdade de informação, da minha liberdade de ir e vir. Eu não abro mão das minhas liberdades de maneira nenhuma. Elas foram conquistadas com muito sangue, muito suor, muitas lágrimas, por mais clichê que isso possa parecer. Muitas gerações antes da minha perderam a vida, o patrimônio, a liberdade, para que esses direitos fossem conquistados. Não quero abrir mão. Mas numa crise, será que eu abriria a mão? Talvez sim, o mais provável é que sim. Na hora da crise todo mundo se esquece disso. Todo mundo, vamos dizer assim, todo mundo não, né? A maioria, a opinião pública, ela se mobilizaria contra esses direitos se essa opinião pública fosse convencida que esses direitos atrapalham numa eventual solução. Então, durante esses estados, a emenda à Constituição não é permitida. Estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal. Porque a paixão, o excesso, o clamor são péssimos conselheiros. Tudo bem? Talvez numa situação dessa nós admitiríamos ceder direitos conquistados. Ok? Ah, Bruno, em relação ao projeto de lei? Não tem problema. Isso não interfere no projeto de lei, só interfere em alteração à Constituição. Tudo bem até aqui, pessoal? Espero que sim. Em caso de dúvida, me interpelem na live que faremos amanhã às 19 horas, como de costumes, ok? Bom estudo, um abraço a todos.